Olá, boa noite e bem-vindo ao nosso programa. Hoje a nossa conversa vai ser com o Donald Rey, que ele é o presidente da Associação Açoriana de Herança Marítima. Então, bem-vindo. Obrigado por estar aqui e convidado. Exatamente, hoje vamos ter a nossa conversa e sei que está muitas pessoas confusas do que vai acontecer principalmente durante os votos, não é? Há muitas perguntas e muitas coisas que está a acontecer que a nossa comunidade precisa de uma explicação. E então vamos falar sobre o Fair Share Amendment. Exatamente o que é isso? Bem, o Fair Share Amendment é uma amenda da Constituição do Estado de Massachusetts que vamos poder fazer aumentar a taxa a pessoas que fazem mais de $1 milhão por ano. E esse aumento da taxa vai ser só a dólar a seguir, sim, depois de $1 milhão. Primeiro $1 milhão é a taxa base, como todos pagamos, mas o segundo $1 milhão então vai subir um aumento de 4%, ou quer dizer, 4 centavos em cada dólar que é feita. E essa amenda da Constituição vai dar a oportunidade e o dinheiro desse aumento vai ser vai ser usado para financiar as escolas públicas, as universidades públicas, a construção de pontes novas, a manutenção da infraestrutura de ruas e estradas, quer dizer, tudo o que é de transportação, sim, e de escolas públicas. Exatamente, o que nós temos a ver é com os reclamos que está a dar, confusa as pessoas totalmente sobre essa pergunta, não é? Que isso é a pergunta 1. Sim, pergunta número 1, que vai haver 4 perguntas, sim, e essa vai ser a primeira. Exatamente, e o voto sim quer dizer que sim, que aprovem, como já explicaste, não é? Sim, exatamente. O voto sim quer dizer que nós vamos poder aumentar a taxa em pessoas que ganham mais de $1 milhão por ano e só o que sobra de $1 milhão. O primeiro $1 milhão é exatamente o mesmo. Só o que sobra de $1 milhão, então começam a receber a 4 centavos em cada dólar, vai ser para escolas públicas e a infraestrutura. Exatamente. O que acontece é que as pessoas ouvem falar de voto sim, automaticamente pensam, as minhas taxas vão altear. Mas não tem nada a ver com as suas taxas, tem a ver com o ordenado que a pessoa faz. Como nós sabemos, muitas pessoas não fazem mais de $1 milhão. 99% das pessoas não vai afetar nada. As taxas vão ficar exatamente iguais, as taxas que paga-se ao Estado vão ser exatamente iguais. Só vai afetar praticamente 1% da população, pessoas que ganham mais de $1 milhão. Exatamente. Só, o primeiro $1 milhão não, só se ganhar mais de $1 milhão, ou quer dizer, só 1% da população é que vai ser afetada por isso. 99% da população não vai ter completamente aumento de taxas nenhumas. E outra coisa é que taxas que as pessoas pagam, sim, como aqui se diz real estate tax, não é isso? Quer dizer, quanto mais a cidade precisa para fazer renovações nas estradas, qualquer, sim, coisa assim, se não houver esse dinheiro a entrar para o Estado, e o Estado recompensa as cidades para fazer essas obras. Se esse dinheiro não está, então é capaz de aumentar mais o real estate tax. Ao fim e ao cabo é capaz de até não diminuir, mas não aumentar tanto esse tal que a gente paga em taxas que se paga sobre as casas e coisas assim. E nós sabemos que as pessoas que estão a fazer mais de $1 milhão, não é? Isso não, e as únicas pessoas que vai afetar, não é? Como já explicaste, Donaldo, 99% das pessoas isso não vai afetar em nada. Mas da maneira que acontece, como já sabes, Donaldo, os reclamos, não é? Os reclamos que nós temos a ver diariamente, constantemente, não é? A mencionar para a pessoa votar de outra maneira, não é? Isso automaticamente, as pessoas automaticamente, quando falam em taxas, ninguém quer que as suas taxas vão para o ar. Só o que acontece é que as pessoas não sabem que isto é tanto importante, e uma das razões que eu convidei o Donaldo para estar cá é para fazer uma explicação para a nossa comunidade. Quando for às urnas votar, não é? Saberem exatamente o que estão a votar e o impacto que vai acontecer, não é? Sim. Que isso é tanto importante.
este Fair Share Amendment, já falamos nisso há muito tempo. Exatamente. Isto já está falado há anos seguidos, e ao fim e ao cabo, para proteger por um dinheiro, depois do dinheiro a taxa ser recebida no Estado, onde é que vai esse dinheiro? E para proteger isso, a melhor maneira é para fazer uma emenda à Constituição, que proibiu o Governo de gastar esse dinheiro em outras coisas, quer dizer, reconstrução de obras públicas, para escolas públicas, universidades públicas, para manter o custo desses programas, para tirar o custo das pessoas, em vez de ser estes milionários, não é? Pessoas que ganham mais de $1 milhão, não é milionários, é pessoas que ganham mais de $1 milhão por ano, que é diferente, muito diferente. Exato. E então, muitas das pessoas também falam em se vender uma casa, por exemplo, não é? Sim. E tiver um lucro de $1 milhão e isso tudo. Quer dizer, isso também é afetado por esta emenda na Constituição, sim, mas, sim, como toda a gente sabe, se comprar uma casa, a única coisa que a taxa que se leva é no custo que vendeu a casa, o custo, quer dizer, que a casa foi vendida, sim, menos o custo que custou a casa. Qualquer coisa que foi uma cozinha nova, tudo, e depois disso tudo, tem $250 mil por pessoa, quer dizer, $500 mil por um casal, que é excluído disso. Só quer dizer, mesmo que para você pagar a taxa numa venda de uma casa, tinha que vender a casa pelo muito mais de $1 milhão para ser afetada por isso. E mesmo isso era só no custo superior a $1 milhão. Só esses táticos que eles usam de meter medo às pessoas não é válido. Ao fim e ao cabo, 99% das pessoas não vão ser afetadas por esta emenda na Constituição. Só 1%, e esse 1% são pessoas que podem pagar e devem pagar. A emenda é mesmo justa. É justa para pessoas que podem pagar. Outra coisa que eles falam é de pessoas saem do Estado, as pessoas que ganham mais de $1 milhão por causa desta taxa vão sair do Estado. Isso não tem base nenhuma, porque, por exemplo, em New Hampshire, onde é que não se paga taxa nenhuma sobre o seu ordenado, e há muito mais milionários em Massachusetts que há em New Hampshire. Se fosse isso, já tinham saído. Outra coisa, Califórnia e Nova York pagam muito mais do que isso. É onde é que tem mais milionários. Há mais milionários em Califórnia e em Nova York do que em qualquer outro Estado. E isso prova exatamente que, se fosse isso, a taxa deles é muito superior à nossa e ninguém saiu. Isso é tudo uma maneira de meter medo, pago por pessoas que fazem milhões e milhões de dólares por ano, que não querem pagar o seu justo. Exatamente, e há razão que eles têm dinheiro, não é? Para continuar a fazer aqueles reclamos que nós temos a ver constantemente, para confundir as pessoas no voto, não é? Exatamente. Então, isto é tanto importante para as pessoas saberem exatamente o que estão a votar e o impacto que tem. E então, vamos agora à pergunta 2, não é? A pergunta 2, que é sobre os seguros dos dentes, não é? Bem, a pergunta número 2 é sobre aqui no estado de Massachusetts tem uma comissão que regula quanto é que os seguros podem aumentar. Sim. Mas na parte dental não há esse regulamento. E então o sim nessa pergunta ia poder regular a parte dental. Ou quer dizer que o que a pergunta diz é que se não, quer dizer, 80% do que a pessoa paga para o seu seguro dental tinha que ser usado para tomar conta dos dentes. Sim, não exato. Para a administração. E então, isso tinha que se tornar público. Agora não é público. Essa pergunta diz 80% tem que ser usado para tomar conta dos dentes. Exato. E então, eles têm que mostrar a prova como isso era. E então, ao fim e ao cabo, o comissário, o chefe dessa comissão, ele pode usar esse material que recebe das companhias de seguro para fazer a decisão se vai haver um aumento no custo ou não. E isso é praticamente, aí deve ser também um sim, no meu parecer, deve ser um sim, porque, quer dizer, quanto mais a gente souber sobre os custos diretamente do seguro, melhor para as pessoas. E mais informação, melhor.
Exatamente, e há razão que isto é tanto importante, é que as pessoas compreendem exatamente como é que estão a votar e exatamente o que a frase diz, não é? Porque eu, às vezes, mesmo nessas perguntas, quando a pessoa vai às urnas, ficam totalmente confusas porque a explicação não é assim uma explicação como nós estamos a dar agora, não é? É que faz muito sentido, não é? Votar o sim nesta pergunta, porque se muito dinheiro vai para a administração, não para exatamente o dental, não é? Isso é muito importante as pessoas compreenderem exatamente o que estão a votar, não é? E então também temos uma pergunta que é importante, muitíssimo importante, que é a pergunta 3. A pergunta 3 que é da... Expanding the license of sale of alcoholic. Só isso é, a pergunta 3 tem a ver com... licenças, não é? Sim, com quantas licenças são dadas para poder vender bebidas alcoólicas para se consumir fora do lugar. Sim. Como a gente costuma dizer aqui nos Estados Unidos, numa package store, não é? Exatamente. Onde é que se pode comprar cerveja, vinho, bebidas alcoólicas e saem. Isso é únicas licenças que são afetadas por isso. E isso também deve ser um sim, no meu ver, também deve ser um sim por uma razão que se as licenças vão ser aumentadas. Já há muito tempo que eles querem dar mais licenças para abrir mais lojas que vendam bebidas alcoólicas. Sim. Mas aqui tem uma restrição, onde é que só... A restrição, quantas pessoas podem ter uma licença? Quantas licenças pode ter uma pessoa, quer dizer? Exatamente. E então, o que isso quer dizer é que se foram grandes centros comerciais que entram, eles podem abrir 20, 50, 60 e todos eles podem ter uma licença a beber bebidas alcoólicas. E isso quer dizer que as nossas lojas que são parte da nossa casa, esses package store que a gente está falando, vão desaparecendo, por causa que começam a vender álcool, por exemplo, em lojas de grande superfície, não é? Yeah. E então, e outra coisa que isto limita também é que nessas lojas de grande superfície tem aquelas caixas automáticas que saem, compra-se e a gente passa automática, não está lá ninguém, a gente paga e sai e ninguém vê. Isso, com este sim, proibido uma pessoa poder comprar bebidas alcoólicas sem ter uma pessoa à frente, ter uma pessoa presente, para ver se ele tem 21 anos, se a pessoa tem para poder provar a identificação deles. Outra coisa que esse sim diz é que também uma pessoa que tem uma licença fora do Estado, não é? Uma pessoa que tem um passaporte, por exemplo, vai poder usar essa identificação para provar que ele é maior de idade e que pode comprar. Sim. Nesta altura, não há as licenças do outro Estado não contam, coisas assim não contam. Isso vai poder usar, quer dizer, os comerciantes vão poder usar mais do que uma licença aqui de Massachusetts para poder comprar bebida alcoólica. Exatamente, e Donaldo, o que acontece é que nós temos a ver é que estas companhias grandes, não é? Se continuaram, vão automaticamente estas lojas pequenas que estão a beber não vão existir, não é? Vão desaparecer, sim. Vão desaparecer, que isso é tanto importante. E eu digo sempre, quando eu vou sempre à loja, eu nunca vou, por exemplo, self-checkout, não é? Exatamente. Porque para mim, eu acho que está a tirar trabalhos das pessoas, não é? Às máquinas que estão a fazer o trabalho. E uma máquina não é como uma pessoa, não é? Não se pode comparar uma coisa com a outra. E nós estamos a ver, não é? Isso está constantemente a acontecer mais do que nunca e há razão que há certas pessoas, a mão de obra para essas pessoas desaparece. E eu acho que essa pergunta número 3 é uma pergunta muito importante, que é tão bem, tu esclareceste tanto bem, que é para as pessoas compreenderem exatamente o que é que essa pergunta faz, porque isso é totalmente a mesma coisa que estamos a ver e aos reclamos que estamos a ver durante as eleições e agora sempre, constantemente, para mesmo que as pessoas fiquem totalmente confusas com essa pergunta. E agora vamos a uma pergunta que é muito, muito importante. Quer dizer, todas elas são muito, muito importantes, mas eu acho que também há uma grande confusão na pergunta 4, que é para dar licenças de conduzir a pessoas que não têm cá documentos. Exatamente, isso é muito importante, isso é uma grande confusão que há.
esses anúncios que estão na televisão sobre meter medo sobre a ideia que se deram licença a uma pessoa que está aqui sem documentos, que automaticamente eles vão ser registados para votar, que eles vão poder votar em eleições. Completamente falso, isso não pode ser. Isso, a pergunta por si proíbe isso. Ou quer dizer, se tiraram a licença Sim. sem provar que é cidadão americano, é proibido completamente registar-se automaticamente. E isso é outro assusto, por causa que toda a gente sabe, especialmente a classe imigrante que nós somos, que antes de ficarmos cidadãos americanos, todos nós tínhamos cartas de condução. Exato. A maioria tinha cartas de condução. E nenhum dessas cartas de condução dava autorização para o voto. Exato. E nessas cartas de condução não fazia prova nenhuma que era preciso ser um cidadão para ter a licença, para ter essa carta de condução. Só isto é outra coisa que assusta, por causa que esses imigrantes que estão aqui legalmente e que têm documentos para estarem aqui, sempre tiveram licenças. E nenhum Exato. deles foi votar ilegalmente. E há um grande castigo para isso. Se uma Exato. pessoa for votar ilegalmente, sem ser cidadão, pode ir para a cadeia. Exatamente. Ninguém ia arriscar isso, mas, quer dizer, esse é um assusto falso que não tem valor, não tem Exato. valor. E a outra coisa que é muito importante é porque 90 e tal % dos chefes da polícia aqui do estado de Massachusetts indicaram que suportam o sim. Exatamente. Nesta pergunta. Porquê? Por causa que eles não querem parar um carro onde é que não sabem quem é que está lá dentro. Exatamente. Isso é muito importante. Segundo muitas pessoas que têm que ir para o trabalho, vão para o trabalho, não têm outro remédio sem andar de carro. E como eles andam de carro voluntariamente sem ter seguro, sem ter carta de condução, o que é que acontece? Há um acidente, a pessoa foge, tem medo de ser apanhada, porque não tem seguro, está andando sem carta de condução. Exato. Isso aliviava isso. Ou seja, todas as pessoas que andam nos carros, sabendo que a pessoa que está andando já teve a própria instrução para andar de carro, Exatamente. tem uma carta de condução, tem seguro para andar no seu carro, é muito mais seguro para as pessoas que andam na estrada. Exato. Sabendo que essas pessoas não têm carta de condução, não foram instruídas, mas continuam a andar de carro, é muito mais perigoso. E os chefes da polícia sabem, os chefes da polícia suportam esta pergunta, o sim no número 4. Exatamente. Ora, agora vamos ter uma breve pausa e vamos continuar com a pergunta 4. Levado até si pela South Coast Health. Mais do que medicina.